Começando, seja bem-vindo a este canal. Oi, eu sou a Priscila e nós estamos dando continuidade na leitura conjunta do livro Cristianismo Puro e Simples. Capítulo 4, hoje nós vamos falar sobre a visão religiosa. Então, o que está por detrás da lei? Visão religiosa. Bom, o vídeo anterior, nós encerramos falando aquelas dúvidas do C.S. Lewis, que ele pega e comenta assim, então galera, o que tá por detrás do universo? Seria, queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhum motivo especial, ou se há um poder por trás dele que faz com que seja o que é, uma vez que esse poder, se é que existe, não seria de fato os fatos observados, mas uma realidade que os cria. Então, novamente, se é que existe tal poder, né, se esse algo que ele sempre menciona existe, não seria o dos fatos observados, mas uma realidade que os cria, pois nenhuma mera observação dos fatos pode identificá-lo. Então, estaria fora, podemos assim dizer, do universo. E aí ele vai começar comentando. Quando ele vem explicando sobre a visão religiosa, ele primeiro dá uma introdução melhor elaborada na visão materialista que nós abordamos no vídeo anterior. Mas aí ele começa falando assim, olha, o que está por detrás do universo, né, a segunda opção que ele fala aí que não pode ser comprovada, né, não pode ser considerada correta pelo método científico, né, seja a materialista ou a religiosa, porque ele menciona isso no livro, ele fala assim, olha, essa segunda visão, ela diz que existe esse algo por detrás do universo, que ele não está se referindo a Deus, tá? Até nenhum momento, acho que ele só menciona Deus bem no final, mas ele fala, é mais pra falar assim, olha, eu não tô chegando perto de falar de um Deus de teologia cristã. Não é isso. Mas ele fala, se há algo por trás, seria, né, se existe um propósito, o que está por detrás do universo é algo parecido com uma mente. Algo com letra maiúscula, consciente, que tem propósitos e preferências. Este ser não identificado, ele criou o universo parcialmente com propósitos que desconhecemos. E é assim que ele, acho que ele fala isso no capítulo, ou na página 52 do livro. Então ele, tá, então é assim que ele menciona. Olha, essa segunda opção diz que tem um ser aí que é muito inteligente, consciente, que tem propósitos e preferências. E ele fala, vamos lá, nosso próprio caso, é o caso que nós podemos observar por dentro, como nós mencionamos no vídeo anterior. Diferente da matéria dos objetos, o ser humano não consegue observar por dentro. E ele até brinca em uma parte falando, olha, eu acho que se você conseguisse observar por dentro de uma pedra, você não conseguiria chegar a conclusão nenhuma, porque nós não vamos encontrar a mesma coisa numa pedra, numa árvore, que nós encontramos dentro do ser humano. Então, na parte do avesso, que ele coloca até entre aspas, parte do avesso. Então, assim, ele pega e menciona. Se houve um poder controlador fora do universo, e aí, no caso, como ele disse, uma realidade que os cria. Então, não pode estar nos fatos observados. Aí, aqui, um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Então, por isso que nós não conseguiríamos observar. E ele até dá um exemplo no caso de um arquiteto. O arquiteto, ele elabora o desenho da casa, mas quando nós entramos ali no prédio, na casa, seja o que for, e estiver pronto, nós não o vemos. Nós não conseguimos observar este arquiteto. Apenas sabemos que alguém está por detrás daquela construção, mas nós não sabemos exatamente quem
ou qual era o seu propósito intrínseco. Ah, mas o arquiteto só tem um propósito de construir. Às vezes não, às vezes ele pode ter outro propósito. Como que você vai saber? Você não tá na mente do arquiteto. E aí ele fala assim, ó, o arquiteto não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma de suas paredes. Então, não tem como observar esse ser, esse algo, observando o universo, né? A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós, então, a única maneira de enxergar isso, seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportar de determinada maneira. Então, a forma com a qual você consegue enxergar que tem algo, esse ser consciente, que tem propósitos e preferências, seria pela lei do certo e do errado. Seria porque nós somos influenciados, nós temos esse fato curioso de queremos nos comportar de determinada forma, como o C.S. Lewis fala lá no capítulo 1. Olha, esse fato curioso de que em todos os lugares, em todas as épocas, as pessoas elas pensam que querem se comportar de determinada forma. Elas falam que nós evoluímos da barbárie, nós não somos mais bárbaros, somos seres civilizados. Nós nos tornamos pessoas melhores, podemos assim dizer. Então, essa lei, ela diz que tem alguém consciente que implementou, e quando ele fala de consciente, é um ser pensante, que implementou em nós, que nos influencia com mandamentos a ter determinados comportamentos. Então, nós conseguimos nos observar por dentro. Aí ele pega e fala assim, ó, no único caso que você pode esperar obter uma resposta, com certeza sim. Nos outros casos, beleza. No nosso caso, é o único jeito de enxergar que existe esse tal de mandamento, esse tal de lei do certo e errado, lei da natureza humana, lei moral, lei de dignidade. No nosso caso, é como conseguimos enxergar. Aí ele começa a dar um exemplo para poder assim. Ele dá muitos exemplos e eu também vou dar muitos exemplos para poder ficar assim de certa forma simplificada, a gente conseguir enxergar isso no que ele tá querendo dizer. Ele pega e fala: um carteiro. Você sempre vê aqui no Brasil calça azul, camisa amarela, bonezinho, acho que é azul, né? Tem o símbolo da Sedex. E, claro, que quando não se trata das empresas privadas, mas a empresa pública, Correios. Eu sei que ela não é apenas isso, ela é um órgão, provavelmente deve ser o quê? Uma anarquia? Bom, é isso, é uma empresa estatal. É uma empresa pertencente ao órgão ali, um braço do Estado, do Brasil, da Federação. E aí, nós vemos essa pessoa com a bolsinha dela, ela chega, coloca lá no nosso, normalmente, aquele negócio que recebe cartas, que eu não sei o nome, esqueci agora, não lembro. E aí coloca ali uma carta, e aí vai na outra casa foi também, aí você vê ele dando colocando as cartas nas outras casas, às vezes as pessoas estão saindo de casa, que já aconteceu comigo, e aí o carteiro tá na porta, na hora que ele ia colocar, ele olha pra mim e fala, ah, tá, top. Então, como que você sabe que é a mesma coisa que ele tá dando pra você, que é a carta, ele tá dando pra todo mundo, igualmente? Aí ele faz algumas perguntas assim, ó. Nós supomos que aqui os pacotes que ele deixa nas casas das pessoas são cartas ou aí alguma compra online que tem hoje. Mas na época dele não tinha compra online, né? Era só cartas. Por quê, né? Por que você supõe isso? Aí ele falou assim, a minha resposta seria porque sempre que ele deixa um pacote assim para mim, eu constato que ele contém uma carta. Ah, mas e se ele não... e se ele então contestasse, né? Se a pessoa contestasse. Mas você nunca viu todas essas cartas que pensa que as outras pessoas estejam recebendo. Então, você nunca viu que as pessoas estão recebendo. Você não sabe necessariamente o que elas receberam. Se elas receberam a mesma coisa que você. Nós supomos que são coisas às vezes diferentes, mas que têm o mesmo formato. No sentido, normalmente retângulo, vem dentro de um envelope. Coisa do gênero. Quando não é conta de luz, né? E de água. Mas no geral,
nós supomos que as pessoas estão recebendo um tipo de derivado de carta que nós também estamos recebendo. E aí ele pega e dá continuidade àquilo que ele meio que criou um diálogo para conversar com você, para fazer você entender o seguinte. É claro que não, e nem esperaria ver, pois elas nem estão endereçadas a mim. Então ele não espera. Claro que tem vizinho que é fofoqueiro e deseja ver o que o vizinho tá recebendo. Mas normalmente as pessoas não ligam porque o outro tá recebendo. Elas sabem que elas estão recebendo alguma coisa, mas como não está endereçado, no caso, a mim, eu não ligo. Não quero saber. Aí ele fala assim, ó, estou explicando que os pacotes não... que esses outros pacotes eu não estou autorizado a abrir. Porque... O que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo falar que o único pacote que você consegue abrir, que você consegue ver de fato, que você consegue observar de fato, é você mesmo. Aí ele fala, ó, o que eu estou autorizado a abrir é o da humanidade. Quando eu faço isso, especialmente quando abro esse ser humano particular chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, mas que estou debaixo da lei que alguém ou alguma coisa deseja que eu me comporte de certa maneira. Então, assim, de todas as coisas que você observa, de toda a matéria que nós temos ao nosso redor, seja céus e terras, mar, né, e os oceanos no geral, nós conseguimos observar de fora. Nós não estamos autorizados a abrir esses outros objetos, possamos assim dizer, seres inanimados. E aí ele até fala, é aquilo que comentei com vocês, é claro que penso que se eu conseguisse entrar em uma pedra ou uma árvore, eu não fosse encontrar exatamente a mesma coisa que eu acredito que todas as outras pessoas na rua receberam. Então, ó, filha, eu consigo enxergar, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto, eu consigo observar as sensações, as vontades, eu consigo entender que eu tenho uma consciência, que eu raciocínio, porque eu me enxergo por dentro. E aí ele pega e fala, a gente tá aqui na página, que página que é essa? 56? É 56? É, 56. E aí ele pega e fala assim, ó, devo ter a expectativa de que a pedra, ela é obrigada a obedecer à lei da gravidade. Enquanto nós, que recebemos a carta aí, no caso dessa carta, ele está se referindo à lei do certo e do errado, nós devemos obedecer à lei da natureza humana. Ele fala, ó, enquanto o remetente das cartas simplesmente me manda obedecer à lei da minha natureza humana. Ele compele a pedra a obedecer à lei da natureza pétrea. Então, a pedra, ela está obedecendo uma lei. Eu estou obedecendo uma lei. Então, nós devemos supor que haja um remetente em ambos os casos. Um poder, e aí ele coloca com letra maiúscula ao início, poder por detrás dos fatos. Um diretor, um guia, alguém inteligente, alguém consciente, com propósito, com preferências, que criou essas cartas, né, que seriam as leis, e determinou leis tanto para os objetos ao nosso redor, como árvore e pedra, como também determinou uma lei para os seres humanos. Aí ele fala assim, olha, não pense que eu tô indo rápido demais. Não acho que eu estou chegando perto de Deus, como eu mencionei anteriormente, da teologia cristã. Tudo o que nós obtivemos até agora é que existe algo que está dirigindo o universo e que aparece em mim, porque, como ele disse, não tem como nós observarmos esse ser, porque ele está fora, ele é uma realidade que os cria, então não há como nós chegarmos a ele apenas observando os fatos. Mas que esse ser aparece em mim como uma lei. Né? Eu recebi uma carta, eu recebi uma ordem que me faz, essa lei que me impele a fazer a coisa certa, que me faz crescer alguém melhor, que me faz enxergar civilizações
povos como civilizados ou bárbaros, que me faz entender que... Não vou falar que, por exemplo, a morte seria errado, porque tem povos, tá? E aí os povos antigos, por exemplo, os espartanos. Ah, nascer com alguma deficiência, vou jogar do penhasco. Pros povos de, acho que Moab. Ah, estamos sem chuva, vamos oferecer nossas crianças para o deus Moloch, então vamos queimá-las lá no ritual. Ah, como que é a galera, acho que os gregos, os gregos? Ah, precisamos ganhar uma guerra, vamos sacrificar uma virgem. Então, assim, para muitos povos, inclusive hoje, nós temos umas pessoas que se sacrificam, né, que são incentivadas a se sacrificar em prol de uma religião, dando fim às suas vidas por meio de... com o intuito de chegar a um paraíso. Então, a morte em si, para alguns povos em algumas eras, não é considerada mal vista. É como se fosse algo necessário. Então, existe uma lei, como C.S. Lewis fala, que em todos os lugares as pessoas elas têm essa sensação que elas devem cumprir algo, que elas devem ser melhores, que elas devem, por exemplo, proteger um rei. Normalmente ele fala que ele tem que ser soberano, ele tem que governar, ele tem que ter sabedoria, ou um presidente, ou um parlamentar, sei lá. A galera, elas têm essa sensação de que tem um dever. Você, pessoa comum, como eu, que está aqui na internet, tem essa sensação de que tem um dever com quem a gente não sabe, porque de acordo com a ideia do C.S. Lewis, a gente ainda não está, nós não estamos ainda falando sobre alguém específico. Mas nós temos essa ideia curiosa de que devemos nos comportar de determinada forma. Então, algo está dirigindo o universo. E aparece em mim, né, eu consigo observar por dentro, que essa lei me impele a fazer a coisa certa. Ela me faz sentir responsável e desconfortável quando ajo mal. Aí ele fala, olha, parece-me que é forçoso presumir que se trata de algo mais parecido com a mente do que com qualquer outra coisa conhecida. Essa parte aqui é interessante. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria. E nunca se viu uma porção de matéria dando instruções. Então, novamente, a única outra coisa que conhecemos, além de nós mesmos, é a matéria. E nós nunca vimos uma porção de matérias dando instruções ou esperando alguma coisa, estabelecendo alguma regra. Nós, matéria, no caso, a matéria em si, e os seres humanos estão apenas seguindo aí uma cartinha que eles receberam. É isso, gente. Aí aqui nessa outra parte tem as notas que eu falei pra vocês. E não sei se dá pra ver. Que ele fala um pouco sobre a visão intermediária. Ele cita até o nome de alguns filósofos aqui, mas eu não vou falar sobre isso não. E aí no próximo vídeo a gente fala sobre o capítulo 5. Temos motivos para nos sentir incomodados. Até mais!